Naquela noite, tudo mudou. No olhar que trocamos, fluía uma emoção que as palavras não podiam expressar. As pontas dos nossos dedos quase se tocavam, mas nossos corações já haviam se encontrado. Lá fora, a luz fraca de uma tarde chuvosa se infiltrava lentamente, e dentro do apartamento restava apenas a pureza e a presença deles. Em um instante, onde a excitação, a tensão e um senso de alívio flutuavam como o ar, só então percebi. O amor não é um ato, mas algo que o coração transmite. Eles encostaram as testas uma na outra e sentiram seus corações baterem em paz. Nenhuma palavra era necessária. As pontas dos dedos e os olhares diziam tudo. Lembre-se deste momento, daquela noite em que eles finalmente se permitiram sentir e do eco que perdurou na manhã seguinte. Você também poderá sentir essa emoção. Naquela noite de inverno, enquanto a garoa fina caía lá fora, cobrindo o mundo com um véu suave, de repente pensei nela. Não, para ser mais preciso, não era ele, mas sim a amiga da minha mãe. Era ela, a quem eu guardava no fundo do meu coração há tanto tempo. Mesmo no ar frio, a lembrança dela me aquecia e, ao mesmo tempo, me deixava sem fôlego. Assim como as ruas molhadas e a noite silenciosa de inverno, o ar entre nós estava carregado de tensão. Quando a encontrei pela primeira vez, mesmo no momento de um cumprimento formal, meu coração disparou. Ela ainda carregava sutilmente as marcas do tempo, mas seu olhar estava ainda mais profundo e afiado. Quando meu olhar roçou acidentalmente a ponta de seus dedos, uma tensão indescritível se instalou. Foi como se o tempo tivesse parado por um instante. Senti nossas almas e corações muito próximos. Havia uma emoção não resolvida entre nós. O tabu, a realidade e os anos que se passaram criaram linhas complexas que nos separavam. No entanto, a emoção sutil que se espalhava em seu olhar momentaneamente derrubou todas essas fronteiras. Cada vez que seu sorriso passava por mim, uma antiga excitação revivia em algum lugar dentro do meu coração. Não era uma simples atração. Era um magnetismo incompreensível, mas ao mesmo tempo, um momento em que a distância que precisávamos manter se cruzava. Naquela noite, sob a luz quente da sala, nos sentamos frente a frente em um longo silêncio. No momento em que ela tomou um gole de seu café e olhou para mim, uma onda suave se formou no fundo do meu coração. Fica mais difícil esconder os sentimentos quando estamos tão perto assim, não é? A voz dela era baixa e suave, mas abalou meu coração de forma decisiva. Por um instante, lutamos entre o desejo de quebrar o tabu que nos cercava e a responsabilidade de aceitar a realidade. Eu levantei a cabeça e olhei para ela, fria como a paisagem da janela em uma noite de inverno, mas seu olhar brilhava com calor. O ar que restava entre ela e eu estava cheio de excitação e tensão. Naquele momento, reafirmamos a presença um do outro, e, ao mesmo tempo, a sensação de não saber para onde essa atração nos levaria era sufocante. Quando a ponta de seus dedos tocou brevemente minha mão, senti como se todos os ruídos do mundo tivessem desaparecido, e apenas nós dois existíssemos. Foi um momento breve, mas naquele toque, uma emoção mais forte que qualquer palavra foi transmitida. A razão pela qual éramos atraídos um pelo outro e, ao mesmo tempo, a razão pela qual deveríamos nos afastar se misturaram, aprofundando a confusão e a tensão em meu coração. O início da história se abriu assim, com a tensão e a emoção que se infiltravam sutilmente em um espaço em uma noite de inverno. Permanecemos naquele momento, escondendo nossos sentimentos um pelo outro, mas nunca sendo capazes de ignorá-los, completamente. Para onde este coração se dirigirá? Entre o tabu, a realidade e uma antiga excitação. Que escolha faremos? Com a garoa continuando a cair lá fora, olhamos um para o outro e imaginamos um futuro desconhecido. A tensão de saber que um passo à frente poderia nos levar a emoções mais profundas e, ao mesmo tempo, a consciência da complexa realidade que isso traria. O início deste romance, criado por uma noite de inverno, esta excitação e tensão estão apenas começando a abrir a história. À medida que a noite avançava, o ar na sala parecia ficar mais pesado. Sentei-me no sofá e liguei a televisão,
mas as notícias na tela não entravam em meus ouvidos. Apenas o som de Helena cortando frutas em silêncio ao meu lado, o som da faca na tábua de corte e sua presença, respirando suavemente, prendiam minha atenção. Helena se movia sem palavras, mas cada vez que a ponta de seus dedos deslizava da tábua para o pulso, uma estranha tensão surgia no fundo do meu coração. Isso não era simples familiaridade. Era como se um sentido adormecido há muito tempo estivesse despertando. Senti meu corpo e minha mente reagirem simultaneamente. De repente, me peguei com os dedos parados no ar, recuperando o fôlego. Está com dor nas costas? A voz de Helena era suave, mas estranhamente abalou meu coração. Quando ela se ajoelhou cuidadosamente e se sentou atrás de mim, prendi a respiração por um momento quando seus dedos tocaram minhas costas. Era apenas uma massagem simples. Mas enquanto seus dedos soltavam lentamente os músculos tensos, senti a tensão e a solidão acumuladas dentro de mim se dissolverem um pouco. Helena se movia sem palavras, mas em seu toque delicado parecia que ela estava lendo minha mente. Fechei os olhos e respirei fundo. A sensação de nossas respirações se roçando, se aproximando, de um lado da minha mente, o desejo de quebrar o tabu, e do outro, a responsabilidade e o muro da realidade surgiram simultaneamente. Olhar para ela tornava difícil controlar a emoção que brotava de um canto do meu coração. "Você está bem?" Helena perguntou em voz baixa. Assenti com a cabeça e respondi brevemente. Havia poucas palavras, mas a tensão aumentava. Um simples toque fazia meu coração acelerar, e minha mente era cada vez mais atraída por ela. Eu queria desviar o olhar, mas mesmo tentando olhá-la, com indiferença, seu olhar era tão profundo e sério que me impedia de escapar. Naquela noite, passamos o tempo quase sem palavras. A luz da cozinha e dos postes de luz da rua iluminavam suavemente o cômodo, e sob essa luz, seu rosto e cada um de seus gestos se destacavam claramente. No silêncio contido, estávamos intensamente conscientes da presença um do outro. Nenhuma palavra era necessária. Cada vez que nossos dedos se roçavam, cada vez que nossos olhares se encontravam, sentimentos não ditos já eram transmitidos. Eu repetia para mim mesmo inúmeras vezes: "Isso é um tabu." Mas por que me sinto tão atraído? Helena, como se lesse minha mente, não desviava o olhar e, ocasionalmente, aproximava seu corpo sutilmente da minha mão. Nós dois sentíamos a imensa tensão que aquela pequena distância criava. O tempo passava lentamente, mas a tensão e a excitação daquela noite se aprofundaram. Estávamos próximos um do outro, mas ao mesmo tempo barrados pela parede da realidade e do tabu. Nossos corações se voltavam um para o outro, mas a ansiedade de que tudo poderia desmoronar se falássemos algo persistia. Finalmente, inclinei meu corpo no sofá e olhei para ela. Helena também não desviou o meu olhar. No momento em que nos olhamos em silêncio, a ansiedade e a excitação se cruzaram em meu coração, elevando a temperatura da emoção. Nada havia acontecido ainda, mas já sentíamos fortemente a presença e o coração um do outro. Naquela noite, nós nos exploramos em silêncio. O olhar, a ponta dos dedos, a respiração, cada pequeno gesto amplificava o sentimento que tínhamos um pelo outro. Nenhuma palavra era necessária. Tudo era suficientemente transmitido pelo olhar e pelos gestos, mas a história estava apenas começando. Esta excitação e tensão certamente levariam a emoções mais profundas. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pela janela, mas o ar da sala ainda permanecia pesado. A tensão e a excitação da noite anterior pareciam pairar diante de mim. Em silêncio, eu preparava o café, tentando regular minha respiração. Helena, em um canto da cozinha, lavava a louça em silêncio, olhando para mim. Apenas com os olhares trocados sem uma única palavra, as ondas em meu coração continuavam a ressoar. Em seu olhar, havia uma emoção oculta. Não era uma simples atração, mas parecia o vestígio de um sentimento acumulado ao longo de muito tempo. Ao mesmo tempo, a realidade, o tabu e o peso da linha que devíamos manter em nosso relacionamento se misturavam. No fundo do meu coração,
Eu queria ser atraído por ela, mas ao mesmo tempo, havia um conflito interno de não poder admitir isso. O tempo melhorou um pouco hoje. Eu disse de forma casual, mas havia tensão em minha voz. Helena sorriu levemente e respondeu: Sim. A garoa quase parou. As palavras eram simples, mas continham inúmeras emoções. No momento em que ela se inclinou levemente em minha direção, a ponta dos meus dedos parou por um instante no ar. Aquela distância, onde os dedos quase se tocavam, criava uma excitação e uma tensão inexplicáveis. Estávamos conscientes da presença um do outro e, ao mesmo tempo, queríamos nos evitar. O desejo e a expectativa, um pelo outro, estavam concentrados no ar, mas pairava uma tensão de que tudo explodiria se alguém se movesse primeiro. No momento em que a mão de Helena pegou a xícara, meu olhar seguiu distraidamente seu pulso, e meu coração disparou com a sensação de um leve roçar de dedos. Apenas com aquele breve contato, a emoção entre nós se aprofundou ainda mais. Naquele instante, sem perceber, mordi levemente o lábio. A vontade de me aproximar demais e o medo de que se tornasse perigoso demais entraram em conflito. Helena também apertou levemente a mão e se afastou novamente. Mas seu recuo não foi uma rejeição. Pelo contrário, foi um gesto para controlar suas emoções, pois o desejo sentido no fundo de seu coração era forte demais. Cada vez que nos aproximávamos um pouco mais, a barreira em nossos corações se tornava mais complexa. Helena guardava em seu coração segredos não contados e a fronteira que precisava manter por responsabilidade em sua vida. Eu também carregava a ansiedade de que, se expressasse meus sentimentos, tudo poderia desmoronar. No entanto, a emoção transmitida pelo olhar e pelas pontas dos dedos nos puxava com mais força do que qualquer palavra. Naquela tarde, saí por um momento da sala para a pequena varanda para tomar um ar. O vento de inverno roçou meu rosto, e a emoção reprimida em meu coração tremeu um pouco. Helena me seguiu, mantendo uma certa distância. Ficamos em silêncio, olhando um para o outro, explorando nossos sentimentos no vento. Por um momento, a mão de Helena se aproximou como se fosse tocar meu braço, mas no último instante, ela a recolheu. Era um momento em que o desejo um pelo outro era tão forte que não havia outra escolha a não ser recuar. Eu respirei fundo por um momento e olhei para ela. Você está bem? Minha voz era baixa e cautelosa. Helena baixou levemente os olhos e depois os ergueu novamente. Em seu olhar, a complexa psicologia de sermos atraídos um pelo outro, mas ao mesmo tempo precisarmos nos controlar, estava claramente visível. Em cada ponta de dedo, em cada olhar, a emoção estava concentrada. Naquela noite, nos sentamos novamente frente a frente na sala. Olhando um para o outro em silêncio, a tensão no ar atingiu seu auge. Meu coração se voltava para ela, mas ao mesmo tempo, parecia que se eu revelasse esse sentimento, tudo desmoronaria. Helena sentia o mesmo. A respiração, a ponta dos dedos, o olhar, tudo se dirigia um ao outro, mas ainda não podíamos falar. Entre a realidade diante de nós e o desejo interior, confirmávamos nossa existência em silêncio. O desejo de nos aproximarmos um pouco mais e a tensão de ter que reprimir isso coexistiam no mesmo espaço. Esta noite de inverno, a tensão e o desejo acabaram por aprofundar ainda mais nossos corações. Mas o final ainda estava longe. Com tudo concentrado em silêncio, olhamos um para o outro, escondendo nossos sentimentos e prendendo a respiração. A sala estava silenciosa. Apenas o zumbido suave do ar-condicionado e o som ocasional de uma xícara batendo preenchiam o espaço. Lá fora, a luz do sol de inverno desaparecia gradualmente, e longas sombras se estendiam pelo chão. Ele estava sentado em frente a ela, fingindo olhar apenas para a ponta dos dedos que envolviam frouxamente a xícara. Mas seu olhar não se desviava dela por um único instante. Ela mexeu levemente o café, desenhando com o dedo na borda da xícara, como se aquele movimento circular pudesse acalmar a tempestade em seu peito. Quando seus olhos se encontraram, sentiram um arrepio elétrico percorrer a espinha. Não era medo, nem simples excitação. Era uma tensão que fazia o próprio ar parecer pesado e elétrico.
Eu nunca pensei que sentiria isso de novo. Ela sussurrou, quase como se falasse consigo mesma. A voz era suave, mal quebrando o silêncio do cômodo. Ele se inclinou um pouco para a frente e disse: Eu também. Em cada uma de suas palavras, o peso dos anos, do arrependimento e de um coração não dito tremia. Por um momento, ambos ficaram imóveis. As mãos estavam sobre a mesa, a poucos centímetros de distância. A distância parecia ridiculamente pequena, mas ao mesmo tempo, longa como uma vida inteira. Ele queria se aproximar um pouco mais, mas seu coração se moveu antes de seus lábios. Ele sentiu que ela sentia o mesmo, mas nenhum dos dois estendeu a mão ainda. Apenas a respiração, o tremor e as palavras não ditas preenchiam o espaço. O tempo passava lentamente, e naquele momento, era como se todos os sons do mundo tivessem desaparecido. Apenas o eco do coração e a respiração existiam. Seus olhares se encontraram por um instante, e naquele momento, sentiram que existia um tempo que era apenas deles, sem qualquer relação com o mundo. As pontas dos dedos quase se tocando e o coração já parecendo ter alcançado o outro. A chuva caía suavemente do lado de fora da janela. A noite era profunda, e a luz dos postes de rua brilhava suavemente sobre a rua molhada. Dentro do quarto, existia apenas o tempo deles, a respiração e o ritmo criado pelas gotas de chuva. Ela estava sentada ao lado dele. Respirando silenciosamente, lentamente, ela inclinou o corpo levemente em sua direção. Aquele pequeno movimento pareceu abalar todo o mundo deles. Sua mão tocou naturalmente o ombro dela, e naquele instante, ambos sentiram seus corações baterem um compasso mais lento. É bom poder estar aqui, ela sussurrou. A voz era baixa e tremia suavemente. Mais emoções estavam escondidas do que as palavras podiam dizer. Ele olhou para ela e sorriu. Um sentimento que não podia ser expresso em palavras fluía através do olhar e do gesto. As pontas dos dedos quase se tocavam, mas ainda ligeiramente afastadas, explorando um ao outro. No ar, coexistiam uma tensão elétrica e, ao mesmo tempo, um conforto caloroso. Quando ela apoiou a cabeça cuidadosamente em seu braço, ele prendeu a respiração. Naquele momento, o som da chuva, uma bossa nova suave que tocava no rádio e a respiração um do outro se misturaram, criando a sensação de que todos os sons do mundo haviam desaparecido. Não era uma sensação de corpos se tocando, mas de emoções se encontrando. Havia tantas coisas que não dissemos, ela disse lentamente. Sim, ele assentiu levemente com a cabeça. Mas agora, não precisamos dizer. Nossos corações já estão falando. Seus olhares se encontraram por um longo tempo. Uma comunicação mais profunda do que as palavras estava acontecendo. Sua mão envolveu suavemente a dela, e ela naturalmente segurou a mão dele. Não era fria nem quente, uma temperatura perfeita. O tempo passava lentamente, e o momento se estendia. Apenas olhar nos olhos um do outro fazia o mundo parecer distante. A respiração dela roçou sua bochecha, e ele também expirou, inclinando o corpo um pouco mais em direção a ela. Mas nenhuma vez eles disseram em palavras. Eles já entendiam tudo. Se este momento pudesse ser eterno, ela sussurrou. Já parece ser, ele respondeu. Seus corpos estavam levemente encostados, mas não era um ato, era uma emoção. A sensação de que a presença de um falava com o outro e que o coração sussurrava para o outro. A chuva lá fora ficou um pouco mais forte, mas até mesmo aquele som parecia quente. O brilho sutil criado pela chuva e pela luz iluminava suavemente as sombras dos dois. Eles passaram um longo tempo sentindo um ao outro, esquecidos da passagem do tempo, desfrutando de uma felicidade que era suficiente apenas por existir. Nós podemos deixar tudo para trás agora, certo? Ela perguntou cuidadosamente. Ele fechou os olhos por um momento e depois assentiu lentamente. Sim, agora podemos. As palavras não terminaram, mas seus olhares, sua respiração e a sensação na ponta dos dedos já diziam tudo. Eles preencheram a noite assim, no calor um do outro, isolados do mundo. Sem a necessidade de explicar com palavras ou ações, a própria presença um do outro era o maior consolo e amor. A noite era profunda,
e o som da chuva ainda sussurrava do lado de fora da janela. Mas lá dentro, eles sentiam o coração um do outro, finalmente deixando tudo para trás e aceitando tudo, experimentando a completude simplesmente por estarem juntos. Naquele momento, o tempo pareceu parar, e o mundo se tornou um espaço apenas deles. A respiração, a ponta dos dedos, o olhar e o coração fluindo como um só naquela noite. O ápice da intimidade mais pura e intensa, mais profunda do que qualquer palavra. A luz se infiltrava lentamente no quarto. Enquanto a neve recém-caída e o ar frio de uma manhã de inverno entravam pela janela, eles se sentavam em silêncio. O calor e o arrepio da noite ainda permaneciam em seus corpos, mas agora não era mais uma ação, mas apenas o rastro do coração que preenchia o espaço. Ela se envolveu suavemente no cobertor e olhou pela janela. Emoções complexas se misturavam em sua mente. Excitação, alívio e um pouco de culpa. Isso é amor ou foi uma fuga? Ela se perguntou. A resposta não veio facilmente. Ele olhou para ela e respirou baixo. Seu corpo estava relaxado, mas sua mente ainda estava confusa. Todas as palavras, olhares e a breve intimidade da noite ecoavam profundamente em seu peito. Ontem à noite, nós realmente... Ele não completou a frase, apenas tentou confirmar tudo através do olhar dela. As mãos dele se aproximaram, mas ainda não se tocaram. Isso era suficiente. Eles já se sentiam, se entendiam e se aceitavam. Mas com a realidade se aproximando lentamente na luz da manhã, a confusão em seus corações também se misturava um pouco. Ela sorriu suavemente e disse: "Vai ficar tudo bem. Fomos sinceros um com o outro." Ele fechou os olhos por um momento e assentiu. "Sim, fomos sinceros. Isso é o que importa." Naquele momento, a campainha tocou. O som repentino assustou os dois, mas ao mesmo tempo, eles se olharam e sorriram. A tensão e a curiosidade de não saber quem era preencheram brevemente o espaço. Ao abrir a porta, um visitante inesperado estava lá. Poderia ser uma amiga dela, ou um conhecido de longa data dele. Um momento de silêncio, e a história que aquele visitante trouxe criou uma nova tensão entre os dois. Mas mesmo na surpresa, eles já haviam confirmado o coração um do outro. A emoção da noite e a realidade da manhã se sobrepuseram, e a conexão se aprofundou. Uma compreensão e uma intimidade que eram suficientes apenas com a presença um do outro, mais do que qualquer palavra, se estabeleceram. Eles se olharam mais uma vez. Nenhuma palavra era necessária. Apenas com a alma, o olhar e a distância das pontas dos dedos, eles podiam ler o coração um do outro. Um momento humano, confuso, mas ao mesmo tempo cheio de profundo afeto e compreensão. Naquela manhã, o mundo ainda era o mesmo, mas para os dois, um novo mundo já havia se aberto. Seria amor, fuga ou uma simples conexão? Não era possível definir, mas isso não era o importante. O importante era que eles se olhavam, sentindo juntos o eco da noite e se sentindo suficientemente seguros com a presença um do outro. E naquele momento, os dois perceberam. A conexão já havia sido feita, e nenhuma confusão ou evento externo poderia abalá-la. As mãos se aproximaram um pouco e os olhares se encontraram. Eles sussurraram para si mesmos: "Está tudo bem. Podemos nos sentir o suficiente aqui." Naquele espaço onde a luz e a sombra se misturavam sob o sol da manhã, os dois abriram seus corações um para o outro e, ao mesmo tempo, se reencontraram na realidade. A emoção intensa da noite e a calma realização da manhã se uniram, e eles experimentaram uma conexão ainda mais profunda. E mesmo com o pequeno som vindo de fora da porta, os olhares dos dois voltaram um para o outro. O fervor da noite e a paz da manhã, a confusão e a compreensão, a culpa e a excitação se misturaram, e os dois saudaram um novo dia. A luz do sol de inverno entrava suavemente pela janela, e o quarto estava cheio de um ar aconchegante. Eles estavam sentados frente a frente, mas tudo era transmitido sem palavras. As pontas dos dedos se aproximaram, e os corações já haviam se encontrado.
Eu realmente não sabia que este momento chegaria assim, ela sussurrou. Ele sorriu por um momento. Eu também, mas agora posso sentir o suficiente. Seus olhares diziam mais do que palavras. A excitação da noite e o eco da manhã estavam contidos neles. De mãos dadas, sentindo a pureza um do outro, eles confirmaram seus sentimentos sem nenhuma palavra. Não havia mais um momento de escolha. O coração já havia decidido. A conexão deles era profunda, e apenas olhar um para o outro era suficiente. Quando ela colocou a mão cuidadosamente na testa dele, ele inclinou levemente a cabeça para que suas testas se tocassem. Nós vamos ficar bem, ele disse baixinho. Ela assentiu levemente. Sim. Nós entendemos o coração um do outro, não é? Uma intimidade sentida através de ações, mais do que palavras, emoções trocadas por olhares e pontas de dedos. Naquele momento, os dois encontraram consolo na própria existência um do outro. No vento e na luz do sol lá fora, e no silêncio do quarto, o tempo parecia passar lentamente. Nenhum evento ou palavra era necessário. Apenas sentir a pureza e a presença um do outro era suficiente. As pontas dos dedos se tocaram, e ela lentamente envolveu a mão dele. A respiração dele roçou seus cabelos. No momento em que os corações se comunicavam, eles sentiram alívio e paz um no outro. Nós podemos viver assim, certo? Ela sussurrou. Sim, porque agora nossos corações escolheram, ele respondeu. O tempo deles passava lentamente, transmitindo emoções que não podiam ser expressas em palavras através de olhares e gestos. Sem desviar o olhar um do outro, lendo o coração um do outro, todos os ruídos e a confusão do mundo pareciam ter desaparecido. A tensão da noite, a confusão da manhã e todas as emoções que se seguiram até esta manhã se uniram naquele momento. Seria amor? Coincidência? Destino? O importante era que eles já se sentiam o suficiente. E naquele momento, com um sorriso silencioso, os dois encostaram as testas e sentiram seus corações baterem em paz. Após uma longa espera, o coração finalmente escolheu a serenidade e o calor. O mundo ainda era o mesmo, mas seus corações haviam mudado. A conexão se aprofundou, e o momento que podiam sentir juntos parecia eterno. Eles se levantaram lentamente, de mãos dadas, e caminharam lentamente pelo quarto. Independentemente da rotina externa, naquele tempo focado um no outro, o amor e a paz não eram simplesmente emoções, mas a própria existência. Por fim, olhando um para o outro, ela sussurrou. Vou me lembrar deste momento hoje. Eu também sempre me lembrarei, ele respondeu suavemente. E eles se apoiaram um no outro, desejando que aquele momento não terminasse, sentindo silenciosamente a presença um do outro. O amor e seu eco se espalharam suavemente no ar, e a história terminou lindamente. Se esta história tocou o seu coração, por favor, clique no botão Gostei. E se você se inscrever, não perderá a próxima história. Compartilhe nos comentários os sentimentos que você teve ou seus pensamentos sobre o eco da noite e da manhã. Sua história pode inspirar o próximo vídeo. Participe agora mesmo. Vamos compartilhar essa emoção juntos.